Olá pessoal, vamos começar a nossa segunda aula de Direito Administrativo. E o tema que nós vamos abordar hoje, ele é bem tranquilo, mas não se enganem. Esse tema acaba despencando nos diversos concursos públicos. E vocês não podem errar questões que tratem desse assunto. Basicamente, nós vamos falar sobre as fontes do direito administrativo. Mas o que são fontes do direito? E por que nós temos que estudá-las? Quando estudamos a teoria das fontes do direito, a gente acaba respondendo uma série de perguntas, tais como: de onde vem o direito? Qual é a sua matéria-prima? Do ponto de vista de quem está estudando, uma pergunta importante que é respondida pela teoria das fontes é: por onde eu estudo o direito constitucional? Por onde eu estudo o direito administrativo e etc. As fontes são justamente as bases de seus estudos. De maneira geral, as fontes dos diversos ramos do direito são quatro: a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Eu vou deixar a fonte lei destacada em vermelho porque é nessa fonte que o direito administrativo se diferencia bastante em relação aos outros ramos do direito, e nós vamos falar sobre ela mais para frente. A primeira fonte que nós vamos falar é a jurisprudência, que nada mais é do que um conjunto de decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que possui o mesmo direcionamento ou sentido comum que seja, e que, via de regra, influencia somente nas partes envolvidas no processo julgado. Mas mais para frente eu vou mostrar para vocês que tem uma exceção que, dependendo da decisão, ela pode atingir a pessoas que não fazem parte do processo judiciário. Quando o STF, por exemplo, interpreta determinado trecho da lei de uma mesma forma, por várias vezes, ele acaba influenciando em uma possível mudança dessa lei, mudança para melhor, é lógico, de forma a deixá-la mais clara para a sociedade e reduzindo o uso de processos judiciais para assuntos já pacificados. Perceba que aqui a jurisprudência ela é uma fonte indireta, né? Ela indiretamente dá subsídios para a criação de novas leis ou melhoria de leis existentes. A segunda fonte que nós vamos estudar é a doutrina. No contexto dessa fonte, grandes estudiosos do direito elaboram teses ou construções teóricas coerentes que acabam influenciando tanto na elaboração de novas leis quanto nos julgamentos de processos judiciais. Se vocês tiverem curiosidade, por exemplo, de acompanhar um julgamento do STF, vocês poderão ver que praticamente todos os ministros, sem exceção, todos os ministros, ao embasarem seus votos, citam fontes de grandes estudiosos do direito. Por essa relevância e influência, a doutrina é considerada como uma fonte do direito administrativo, ainda que de forma indireta. Ela não é a lei propriamente dita, mas ela auxilia na criação de leis e no julgamento de processos específicos. A terceira fonte que vamos explicar são os costumes sociais. Essa fonte ela é importante porque muitas vezes, quando não há previsão legal ou quando a legislação deixa alguma lacuna sobre determinado assunto, a própria sociedade, vendo necessidade de atuar, ela cria um conjunto de regras, não escritas logicamente, né, que é um tipo de consciência coletiva sobre determinado tema, que na prática acaba sendo constante e repetitivo. Um exemplo clássico que a gente pode citar é a fila, que se espera para ser atendido em algum estabelecimento. Apesar de não ter regulamentação legal, a fila é respeitada pela sociedade, sob pena de desaprovação e da pessoa ser rotulada como desrespeitosa ou mal educada por não ter cumprido. Em função dessas lacunas normativas ou falhas na legislação, os costumes podem influenciar na criação de normas para regular determinado tema e por isso são considerados como fonte do direito. De todas as quatro fontes do direito administrativo, a lei, que a gente deixou em vermelho lá no começo, é a que merece maior destaque, principalmente porque é nessa fonte que percebemos uma grande diferença entre o direito administrativo e outros ramos do direito.
Primeiramente, é importante destacar que o direito administrativo não é codificado, ou seja, os textos administrativos não estão consolidados em um só corpo de lei, como ocorre em outros ramos do direito. Para se ter uma ideia, os textos relacionados ao direito penal estão consolidados no que chamamos de Código Penal, e os textos relacionados ao direito civil estão consolidados no Código Civil Brasileiro. Por esse motivo, por não estarem consolidados em uma única lei, em um único corpo de lei, os textos administrativos, de certa forma, podem ser caracterizados como desorganizados, ficando parte na Constituição Federal, em várias leis ordinárias, em várias leis complementares, em medidas provisórias, em decretos, em regulamentos e outras normas. Perceba que quando a teoria das fontes fala em lei, ela está se referindo tanto ao sentido estrito quanto ao sentido amplo de lei. Portanto, aqui não estamos falando somente de leis ordinárias e complementares. Quando a gente fala lei aqui na teoria das fontes, a gente também está se referindo aos textos constitucionais, aos regulamentos, às medidas provisórias, a regimentos internos e outros atos normativos. Só para você ter uma ideia, eu vou citar aqui algumas leis bem conhecidas e que fazem parte do nosso direito administrativo. A 8.112, por exemplo, ela trata do regime jurídico dos servidores públicos federais. A 8.666 fala sobre licitações e contratos. A 8.987 trata de concessões e permissões. E a 11.079 trata de parcerias público-privadas. Todas essas leis, tanto em sentido estrito quanto em sentido amplo, fazem parte do que chamamos de fonte primária do direito administrativo, pois, de maneira geral, criam obrigações diretas para a administração pública. Se está formalizado em lei pelo princípio da legalidade, a administração pública tem a obrigação de seguir. Já as demais fontes, que são a jurisprudência, os costumes e a doutrina, são fontes secundárias ou indiretas do direito administrativo, pois apenas apoiam a criação de fontes primárias, mas não são lei em si. Assim, não geram obrigação direta para a administração pública e nem para a sociedade. Para ficar mais claro, eu vou passar um esqueminha para vocês entenderem a diferenciação entre fonte primária e fonte secundária. Primeiramente, se estamos falando de uma fonte que gera obrigação para a sociedade ou para a administração pública, estamos diante de uma fonte primária. Por outro lado, se estamos falando de fontes que apenas apoiam a construção de fontes primárias, estamos diante de fontes acessórias ou secundárias. Nesse contexto, como fonte primária, temos a lei e a jurisprudência. Mas espera aí, jurisprudência como fonte primária? É que aqui a gente tem um ponto de atenção, viu, gente? A jurisprudência, como a gente tinha falado, via de regra, ela gera efeitos apenas para as partes envolvidas no processo. Neste caso, realmente ela é classificada como uma fonte secundária, ou seja, ela não gera obrigação para todo mundo, só gera obrigação para aquela parte envolvida no processo. Ela serve de fonte para a criação ou melhoria na legislação. No entanto, no nosso ordenamento jurídico, foi criada a figura da súmula vinculante, que nada mais é do que um conjunto de reiteradas decisões proferidas pelo STF sobre determinada matéria constitucional e que deixam de produzir efeitos apenas às partes envolvidas no processo e passam a produzir efeitos para todos os demais casos semelhantes. Produzindo efeito para todos, passa a ter força de lei e gera uma obrigação geral, sendo caracterizada, portanto, como uma fonte primária. Então a jurisprudência, via de regra, é uma fonte secundária. Se a questão falar só jurisprudência, você marca que é uma fonte secundária. Mas se ela falar a jurisprudência figurada em súmula vinculante, aí sim a gente está diante de algo que tem força de lei, que gera obrigação para todos e que deve ser considerado como uma fonte primária. Por outro lado, como fonte secundária,
nós temos as jurisprudências sem súmula vinculante, os costumes e as doutrinas. Só para a gente recapitular rapidinho o que normalmente cai em prova, vocês não podem esquecer. Primeiro, que o direito administrativo não é codificado, ou seja, ele não está consolidado em um único corpo de lei. Ele é todo espalhado na Constituição, espalhado em leis ordinárias, em leis complementares, em medidas provisórias, etc. Segundo, o direito administrativo possui 4 fontes, que são a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes sociais. E terceiro, que a fonte primária é a lei. Bom, pessoal, era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês. E agora a gente vai resolver 3 questões bem atuais de 2017 e 2018, só para vocês terem uma noção de como é que este conteúdo está sendo cobrado nos diversos concursos. Então vamos embora para os exercícios, galera. A primeira questão é do TRE de Tocantins, analista judiciário, CESP 2017. O direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos e princípios que regem a atuação da administração pública, sendo esse ramo do direito constituído pelo seguinte conjunto de fontes. Bom, pessoal, essa é uma questão bem simples e ela está querendo saber basicamente quais são as fontes do direito administrativo. Seguindo a sequência de letras, na letra A, ela fala em lei em sentido amplo e estrito, doutrina, jurisprudência e costumes. Ora, essa sequência que ele colocou na letra A é exatamente a mesma sequência que a gente passou para vocês lá no início do conteúdo, que diz exatamente isso. As 4 fontes do direito administrativo são lei, doutrina, jurisprudência e costumes. Portanto, a gente já matou a questão aqui, que é a letra A. A segunda questão é novamente uma questão do CESP de 2017, para o concurso Tribunal de Contas de Pernambuco, para o cargo de analista de gestão. Vamos ao enunciado da questão. No Brasil, as fontes do direito administrativo são exclusivamente a Constituição Federal, as leis e os regulamentos. Ora, a gente já viu que no direito administrativo a gente tem 4 fontes, que são a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. No enunciado da questão, basicamente ele colocou somente a lei em sentido amplo, ou seja, ele colocou a Constituição, que faz parte da lei em sentido amplo, as leis, que fazem parte da lei em sentido amplo, e os regulamentos, que também fazem parte da lei em sentido amplo. Portanto, ele deixou de fora a jurisprudência, deixou de fora a doutrina e deixou de fora os costumes. Como o enunciado da questão fala em exclusivamente, portanto a questão está errada. A terceira e última questão é novamente uma questão do CESP, só que de 2018, para oficial técnico de inteligência da ABIN. O enunciado da questão diz que a jurisprudência administrativa constitui fonte direta do direito administrativo, razão porque sua aplicação é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo, cabendo ao particular sua observância no cotidiano. Essa questão tem basicamente 2 erros. Vamos fazer ela por partes para vocês entenderem bem. A primeira parte diz que a jurisprudência administrativa constitui fonte direta do direito administrativo. A gente viu que a jurisprudência, via de regra, ela é uma fonte secundária, ou seja, uma fonte indireta. Aí já está o primeiro erro. A questão coloca que a jurisprudência é uma fonte direta. Se ele tivesse colocado aqui explicitamente que a jurisprudência por meio de súmula vinculante, aí sim a gente poderia dizer que ela é uma fonte direta. Na segunda parte da questão, ela fala que a aplicação da jurisprudência é procedimento corrente na administração e obrigatória para o agente administrativo. Bom, aí a gente tem um segundo erro da questão, que é justamente a questão da obrigatoriedade
para o agente administrativo. A gente sabe que a diferença entre uma fonte primária e uma fonte secundária é justamente essa questão de ser obrigatório ou não para o agente. Como a gente já viu no decorrer da aula, uma fonte secundária ela não gera obrigação para o agente administrativo. Como aqui a gente está falando sobre jurisprudência, que é uma fonte secundária, é errado dizer que ela é obrigatória para o agente administrativo. Portanto, essa questão está errada. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem de olho nas novidades do canal.